Olá e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 16: O Asno e a criação da Marinha Romana, os primeiros anos da Primeira Guerra Púnica. No último episódio, nós vimos como o rei Pirro de Épiro invadiu a Itália, brigou com os romanos, passou para a Sicília, brigou com os cartagineses, ganhou muitas batalhas e nenhuma guerra. Segundo Políbio, que vai ser uma grande fonte para os nossos episódios sobre as guerras púnicas, o Pirro, ao deixar a Sicília, olhou do barco de volta para a terra, para a Sicília, e disse: "Que arena eu deixo para os romanos e os cartagineses lutarem?" Esse provavelmente é uma dessas lendas dos historiadores da antiguidade, mas mostra como a Sicília realmente foi o primeiro palco dessa guerra que já havia sido antecipada em muitos séculos. Por quê? Porque Cartago era uma cidade fenícia que foi construída ali na ponta norte da África, bem próximo da Sicília. E com o tempo, Cartago virou uma capital comercial entre a Fenícia, que é ali onde hoje é o Líbano, e toda a área da Espanha, inclusive até do lado atlântico da Espanha, porque os cartagineses eram excelentes navegadores. E navegavam, inclusive, passando os pilares de Hércules e chegando ao Oceano Atlântico. Existem mapas cartagineses que mostram, inclusive, até o norte da Europa, até a área da Inglaterra e da Escandinávia. E do lado da África, mostra também a costa norte da África, do lado do Atlântico, né? Então, Cartago estava se desenvolvendo já mais ou menos da mesma época de Roma. Ela foi fundada na mesma época de Roma, em torno dos anos 700 a.C. E, diferente de Roma, Cartago era um centro comercial. Cartago era fundamentalmente uma potência econômica. E a grande diferença é que vocês lembram que os patrícios, né, aquelas famílias influentes de Roma, governavam, tinham um poder político muito forte, enquanto os cartagineses tinham um senado também, como tinham os romanos, mas para ser senador em Cartago você tinha que ter dinheiro. Quando você perdesse, se a sua família perdesse a fortuna, você era expulso do senado, e se você era pobre, mas te ganhasse uma fortuna, você era convidado a participar do senado de Cartago. A outra grande diferença é que, como os interesses cartagineses eram realmente comerciais, eles não alimentavam o exército com os seus próprios filhos, como os romanos faziam. A gente lembra que o serviço militar era uma coisa de honra entre os romanos e entre as cidades italianas que fizeram parte da República Romana, né? Em Cartago, eles tinham o hábito de contratar mercenários, tá? Então, vamos lá voltar ao início do século III a.C. Roma havia conquistado a Península Itálica, né? Tinha derrotado as tribos samnitas, tinha incorporado as cidades gregas ali do sul. Então chegou bem pertinho da Sicília, né? Chegou na ponta daquela bota italiana que quase toca na ilha que é a Sicília. É importante lembrar que a Itália tem 3 ilhas grandes ali do lado da Itália, no lado oeste da Itália. Você tem a Sicília, você tem a Sardinha e você tem a Córcega. Cartago, como era muito próximo ali da Sicília, tinha possessões, né? Tinha cidades que ela controlava no lado oeste da Sicília, tinha muitas cidades na Sardinha, tinha cidades na Espanha, tá certo? E tinha inclusive até Cádiz, que é uma cidade espanhola que fica do lado Atlântico, né? Passando pelos pilares de Hércules ali. Então, enquanto Roma foi se expandindo e foi se consolidando na Península Itálica, Cartago foi se consolidando naquela beira ali do Mediterrâneo oriental, ocidental, né? Do lado do Mediterrâneo do oeste do Mediterrâneo. Até Roma conquistar toda a Itália, as duas potências, Roma e Cartago, coexistiram com um frágil equilíbrio, né? Mas essas duas potências tinham ambições distintas. Roma queria expandir seu território e Cartago defendia a sua supremacia naval e econômica. É importante lembrar que todas as batalhas até hoje que a gente discutiu de Roma eram em terra. Roma tinha um exército forte. Roma nunca, até então, não tinha
se aventurado em guerras navais, né, em marinhas. Então, em 264 a.C., houve na cidade de Messina uma grande confusão. E aí eu queria só dar um exemplo de como essa confusão foi o estopim para essa primeira guerra púnica, né. Existia um grupo de italianos da área da Campânia, que eles se chamavam os Mamertinos. Mamertinos eram os filhos de Marte, ou seja, eles eram guerreiros, eles eram grupos mercenários. Eles invadiram, tomaram de conta da cidade de Messina, que é ali na Sicília. E para você entender de como esse grupo fez confusão ali, de certa forma, um rei da Sicília, da cidade de Siracusa, na Sicília, era o Hierão. E aqui eu vou começar a tentar pronunciar esses nomes da maneira portuguesa tradicional. O Hierão não tolerava a presença dos mamertinos, desse grupo de mercenários italianos, na cidade de Messina, que era ali na Sicília. Os mamertinos pedem ajuda a Cartago e a Roma para se defender do Hierão. Quando Cartago chega primeiro, ela ajuda o Hierão. As tropas cartaginesas ajudam os mamertinos. Então fica os mamertinos e Cartago contra o Hierão. Depois os mamertinos se irritam com os cartagineses. Então pede ajuda aos romanos. Aí agora vai ficar os mamertinos e os romanos contra o Hierão e Cartago. Depois, o Hierão vai fazer um acordo com Roma e vai ficar o Hierão e Roma contra os cartagineses. Então, para você ver como essa foi uma época de muita confusão em torno ali da Sicília, né? A Sicília, por falar nisso, era uma área muito rica, era uma área que produzia muitos alimentos. Então, tanto Roma como Cartago tinham muito interesse de manter os seus interesses naquela ilha, né? Por conta do pedido dos mamertinos, o Senado romano manda um cônsul com tropas para ajudar esse grupo de mercenários lá na Sicília e começa a Primeira Guerra Púnica, né, em 264 a.C. Roma chega e ganha, tá? Ela ganha, inclusive o general cartaginês que estava comandando tropas lá na área de Messina, volta para Cartago, porque ele não sabia se ele devia começar essa guerra ou não. O Senado de Cartago fica irritadíssimo com ele, tão irritado que ele é executado, ele é crucificado pelos cartagineses, literalmente, porque ele abandonou a cidade no poder dos romanos, né? Os cartagineses achavam que eles iriam ganhar essa guerra principalmente porque eles controlavam os mares, né? Eles tinham uma marinha enorme que comandava todo o território naval ali do Mediterrâneo. Só que aconteceu? Um navio de guerra cartaginês encalhou na costa italiana. E por essa época os romanos já tinham decidido que eles tinham que construir uma marinha. Os romanos estavam curiosos, mas sem nenhuma experiência de engenharia naval, estudaram aquele navio. Eles desmontaram o navio, estudaram cada peça que montava o navio. E esse navio se tornou o modelo para a nova tropa, a nova frota, né, da Marinha Romana, a primeira marinha de guerra romana. Diz o Políbio, inclusive, que durante esses 6 meses os romanos construíram 120 barcos de guerra e, enquanto isso, eles treinavam os remadores na areia, tá certo? Para quando tivesse tudo pronto, eles tivessem ficado pronto. Por essa época, os romanos também criaram uma novidade tecnológica para a marinha, né? Então, até então, as batalhas navais, um navio ia e atacava o outro eh, do lado, né, atacando o navio do lado para afundar o navio. Eles tinham aquelas protuberâncias ali, né, e eles batiam no navio, formavam um buraco, o navio afundava. Para isso, você precisava de navegadores muito hábeis, né, e os romanos não tinham ainda essa experiência. O romano tinha experiência com guerra em terra, né. Então eles criaram uma tecnologia, uma inovação que foi decisiva nas primeiras batalhas da navais. Essa inovação era uma coisa chamada corvos. Eles chamavam de corvo, por quê? Parecia um bico de um corvo lá em cima. Era uma ponte móvel que estava equipada com um gancho, né, esse gancho que parecia o bico do corvo,
que permitia que os romanos, que eram mestres em guerra de terra, transformassem as batalhas navais em combates corpo a corpo, onde as suas legiões tinham vantagem, né? Porque, veja bem, os romanos colocavam nos navios de guerra soldados armados, soldados de infantaria armados. Os cartagineses eram marujos. Quando o corvo baixava e enganchava um navio no outro, né? As tropas romanas entravam no navio e ganhavam facilmente, porque transformavam uma batalha naval numa batalha de guerra, né? Então essa abordagem se mostrou revolucionária e permitiu que as tripulações romanas abordassem os navios cartagineses e lutassem como se fosse uma batalha terrestre. Com essa nova tática, Roma estava pronta para desafiar Cartago no seu próprio território, que era o mar. E assim aconteceu em 260, na Batalha de Milae, o primeiro grande teste da Marinha Romana. Na verdade, antes disso, tem a história do asno, do título desse episódio. E essa história vai introduzir uma família que é muito importante para as guerras púnicas, que é a família do Escipion, ou, que se chama em português tradicional, a família do Cipião. Esse é o avô do Cipião famoso, tá? Ele comandou uma primeira frota naval de 17 navios que foi tentar tomar uma cidade cartaginesa pequena, né? Que ficava numa pequena enseada. Ele foi com 17 navios, foi o primeiro encontro da Marinha Naval, da Marinha de Guerra romana contra a Marinha Cartaginesa. E os cartagineses acharam que isso aqui vai ser muito fácil, porque os romanos não sabem nada de guerra naval. O Cipião, o avô do Cipião famoso, o Cipião comandou as tropas, esses 17 navios dele, para ficarem no porto lá, e os cartagineses ficaram olhando de longe e disseram: rapaz, se esse cara entrar com esses 17 navios aí, a gente cerca e rapidamente a gente vai destruir essa pequena frota. E assim foi, né? E o Cipião foi preso, inclusive, pelos cartagineses, virou prisioneiro de guerra e ganhou esse apelido dos romanos, Cipião o Asno, né, ou o burro, porque ele cometeu um erro tático grande e acabou ganhando esse apelido. Foi a primeira batalha naval entre os cartagineses e romanos e foi uma grande vitória dos cartagineses. Mas a batalha de Milae foi diferente, porque o cônsul da época, que era o Caio Dúlio, veio com uma nova frota romana, né, para enfrentar as forças cartaginesas. No início, os cartagineses acreditavam que a experiência naval deles ia levar à vitória, mas o uso do corvo virou o jogo. Os romanos conseguiram capturar e afundar vários navios cartagineses e foi essa primeira grande vitória no mar dos romanos. Esse sucesso foi uma surpresa enorme para Cartago, né? E um ponto de virada para Roma, que provou que poderia enfrentar uma potência naval em igualdade. Essa vitória também trouxe muito prestígio ao Túlio, que era esse cônsul, que foi homenageado com um triunfo em Roma, né? Foi o primeiro triunfo naval dos romanos. E o corvo, né? Que se tornou um símbolo da engenhosidade dos romanos em adaptar para novos cenários de guerra e de superar suas fraquezas. Após essa batalha de Milae, Roma continuou a campanha para enfraquecer Cartago e tomar o controle da Sicília. No entanto, os romanos enfrentaram desafios significativos. Navegar pelo Mediterrâneo com a sua nova frota trouxe dificuldades, incluindo tempestades que eles não sabiam como navegar direito, que causaram grandes perdas. Cartago, por sua vez, percebeu a ameaça crescente de Roma e intensificou a defesa dela, né, buscando tomar o controle do mar e cercar as forças romanas. O Políbio diz até que os cartagineses teriam dito que nós vamos controlar o mar de tal forma que os romanos não vão poder colocar um pé no mar Mediterrâneo sem que a gente ataque, né? Essa fase da guerra mostrou que Roma estava disposta a investir pesadamente na sua marinha e se adaptar após cada derrota, aprendendo com seus erros. A Marinha Romana não só representava um meio de combate, mas simbolizava a transformação de Roma em uma potência anfíbia agora, que dominaria o Mediterrâneo nos séculos seguintes. Os primeiros anos dessa primeira guerra púnica marcaram a entrada de Roma na guerra naval e a transformação de uma potência terrestre para uma potência marítima, além de terrestre. A inovação do corvo e essa primeira vitória em Milae mostrou ao mundo e a Cartago também, que Roma era capaz de se adaptar e aprender rapidamente.
A guerra estava longe de se acabar. A Primeira Guerra Púnica foi a mais longa delas, ela durou mais de 20 anos. E no próximo episódio, a gente vai ver que Roma tenta fazer o que o Aníbal vai tentar fazer na Segunda Guerra Púnica. Ou seja, os romanos vão tentar agora, no próximo episódio, nós vamos falar da segunda metade da Primeira Guerra Púnica, onde os romanos tentam invadir o norte da África para atacar Cartago em terra. E aí vai ser uma história bem interessante, porque quem é que Cartago vai chamar para ser o seu chefe militar? Vai chamar um general da cidade grega mais famosa pelos seus militares. Cartago vai chamar um general cartaginês, um general de Esparta, para comandar as suas tropas. Ou seja, no próximo episódio a gente vai ver o primeiro embate entre Roma e Esparta, que é a grande sede do poder militar e do talento militar estratégico grego. A gente se encontra no próximo episódio.